Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar o vídeo deste domingo compartilhando algumas mensagens que vocês deixaram aqui nesses últimos dias. Começar com Cairo Fernando. Boa noite, professor. Tudo que é bom e é do bem e faz bem só prospera. Seu canal é um exemplo disso. Seguimos firme com você. Um grande abraço. Olha, Cairo, muito obrigado pela mensagem, viu? Fico feliz em estar contribuindo com você e com outras tantas pessoas que aqui chegam todos os dias. Estamos com 5.600.000 visualizações. Muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada. Estamos aí acelerando, a roda está girando mais rápido e estaremos em breve falando dos 6 milhões de visualizações. Muito obrigado a vocês que fazem parte dessa história do canal Viver de Renda. Deixe um like, compartilhe com os amigos. Emanuel Rainha, estamos com quase 30.000 inscritos, professor Clóvis. Um canal leve, profundo e funcional, sem promessas mirabolantes, mas um canal que direciona a forma de investir com consistência e sabedoria, sem angústia e com os pés no chão. Que venham os 40 mil, os 50 mil, 60 mil inscritos, mais do que merecido. Gratidão sempre, Clóvis. Obrigado, Emanuel. Fico feliz com sua mensagem, com suas palavras. Vamos juntos. Anderson Medeiros. Os melhores conteúdos só encontramos aqui no canal Viver de Renda. Deveria passar em rede nacional. Obrigado, Anderson, pelas palavras. Fica com Deus. Marcelo Alvarenga. Esse processo todo da Oi não é trivial. Pois envolve a venda de ativos de uma empresa concessionária da União, envolve também os tais bens reversíveis do contrato de concessão. Os bens reversíveis são aqueles que podem, em tese, voltar para as mãos da União. Realmente o caso é muito complexo. O prazo dado pelo juiz para a apresentação dos documentos, que foi citado por algumas pessoas, de 60 dias, não tem nada a ver com o prazo para o fim da recuperação judicial em si. Muitas bobagens infundadas eu ouvi a esse respeito por aí. Mais uma vez, venham parabenizá-lo pelos excelentes esclarecimentos em torno desse complicado caso. Olha, Marcelo, eu fico feliz com o seu reconhecimento, com suas palavras. Aqui a gente procura pacificar. Eu vejo que na internet há muito terrorismo, há muito sensacionalismo, Muita gente criando confusão, sem ter o entendimento correto das coisas, sem desejar ter o entendimento correto das coisas e amplificando o barulho, a confusão. Aqui a gente procura acalmar, serenar. Os investidores precisam ter calma, paciência. E aí não há espaço para essa confusão, aqui não há espaço para essa confusão, para este barulho. É o meu modo de ser, são as coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional e de investidor e procuro aqui compartilhar com vocês. Douglas, invisto em criptomoedas há uns 3 anos, já ganhei bastante dinheiro, mas também perdi. Posso garantir que 98% das criptomoedas não servem para nada. Procurem criptomoedas que resolvam problemas do mundo real. Nada de cachorro coin, macaco coin e joguinho coin. Olha, Douglas, é isso. Eu tenho essa exata sensação. Muita coisa que está aí não tem o menor sentido, não tem o menor fundamento, não tem nenhuma possibilidade de dar certo. Mas é o mercado especulativo e muita gente na euforia, sonhando em ficar rico da noite para o dia. Alexandre Vaz. Bom dia, Clóvis. Que aula maravilhosa. Essa visão que tem do mundo empresarial lhe permite, em 20 minutos de vídeo, dar um curso que duraria anos. Faz com que o mar revolto das cotações e o bochicho do mercado se torne um lago calmo e sereno. Duraria calmo e sereno. Muito obrigado. Isso não tem preço. Olha, Alexandre, um forte abraço, viu? Tudo de bom. Estamos juntos, a ideia é passar essa tranquilidade mesmo. Eduardo Garcia, bom dia. Nós é que agradecemos por tanta informação de altíssima qualidade que tem mudado a nossa mentalidade enquanto investidores. Eduardo Garcia, de Atibaia. Um forte abraço para você, Eduardo, e para todos aí em Atibaia. O Wellington Lima, minha mãe
que cresceu na roça, conta que meu avô sempre dizia para os filhos que eles deveriam andar com gente melhor do que eles. Se ficar andando com gente sem futuro, vai acabar ficando igual a eles. É isso aí, Wellington. Sua mãe e seu avô, de fato, estão completamente certos. Você precisa focar em gente diferenciada e querer andar com essas pessoas. Eu sempre procurei fazer isso desde cedo e não me arrependi. Isso foi determinante para a minha construção de sucesso. O Georrington, ele me mandou uma mensagem: o momento mais agradável na minha vida é tomar exatamente o café da manhã no meu dia de folga e ficar escutando seus ensinamentos. Sua calma contagia, nos tranquiliza e isso é muito importante para a formação de um investidor. Muitos que o seguem não têm noção o quanto é isso importante. Isso é importante. Bolsa é no mínimo 50% de estudo, 50% de psicológico. Aprendi também na marra, assim como você, mas hoje você facilita esse processo para milhares de pessoas. Parabéns, Clóvis. Sou seu fã. Tenha uma excelente semana. E aí depois ele continuou deixando aqui um comentário que eu queria compartilhar com vocês. Eu também sou da área de cibersegurança, com uma vasta experiência. A Oi, ela tem trabalhado aí a transformação digital e que estamos sofrendo e isso vai demandar bastante segurança, pois quem não investir estará fadado ao fracasso. Só esses últimos meses tivemos várias empresas atacadas por hackers, dentre elas a JBS, que teve toda a sua operação paralisada e que teve que pagar 11 milhões de resgate. Tem as lojas Renner, a Cogna, a CVC, o Mercado Livre. A lista é enorme. E agora no balanço do primeiro TRI das Americanas, ela admitiu quase 1 bilhão de prejuízo e uma perda de quase 3 bi de valor de mercado. E sem falar que o governo federal tem sido frequentemente atacado. Quem não investir em cibersegurança não terá êxito. A participação da Vital, da Oi na Vital, vale ouro. Não esqueçam também que a Serrede é a empresa que a Oi que fará toda a implantação de projetos de infraestrutura de fibra ótica, manutenção, e a Oi tem preferência em certas áreas. Não esqueçam também do contrato de segurança firmado da Oi com o governo da Bahia, e aqui em São Paulo ela deu uma amostra grátis do que pode fazer na área pública, né, junto ao Palácio do Bandeirantes. Isso tudo vai gerar bons lucros. Olha, Georrington, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que é isso, é muita coisa por acontecer, muita coisa por ser feita. Temos que aguardar, mas certamente há um mundo de possibilidades e de oportunidades aí. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, eu queria comentar com vocês que o Abílio Diniz está com um programa na CNN. Ele está com 85 anos e agora ele está dirigindo um programa e entrevistando algumas pessoas. O programa ele batizou de Olhares Brasileiros e vale a pena assistir, viu? Eu já assisti, já teve 2 episódios, neste domingo é o terceiro. No primeiro episódio ele entrevistou ele já esteve aí entrevistando o padre Fábio de Mello, já esteve entrevistando vai entrevistar o Jorge Paulo Lema, vai entrevistar o Rubens Ometo, Gilberto Gil, são alguns dos convidados. Ele vem aí fazendo este papel de entrevistador ao tempo em que ele aproveita para conversar com pessoas com visões muito distintas e assim ir construindo um pensamento amplo, né? Um olhar bem, vamos dizer assim, amplo, envolvendo diversos olhares. Por isso o tema do programa dele, Olhares Brasileiros. Vale super a pena, viu, você assistir. No fim de semana anterior ao padre Fábio de Mello, ele entrevistou o Condzilla, né? Vale a pena conhecer o programa e conhecer os entrevistados que o Abílio Diniz
tem levado ao programa. Uma matéria que saiu recente no Estadão, entrevistaram ele, eu queria destacar só algumas perguntinhas. O que aprendeu com cada entrevistado? Aprendi muita coisa com todos, disse o Abílio. Todos me impressionaram. O Gilberto Gil, por exemplo, foi de uma elegância ímpar. Ele tem uma posição política clara, mas preferiu dizer coisas positivas em vez de atacar um ou outro. Como sua família reagiu quando o senhor disse que iria agora ser apresentador de televisão? A primeira reação foi um certo medo da exposição, sabe? Quanto mais você sobe, mais você está no alto, mais certas pessoas têm a vontade de te julgar. Minha mulher, a Glaze, ela ficou muito preocupada, mas eu disse para ela que faria isso, já fazia isso nas redes sociais de qualquer maneira. Então, e que isso não estava preocupando ele, né? Como está a sua visão, perguntou o jornalista, sobre as eleições no Brasil? E aí ele disse, olha, eu sou sempre otimista em relação ao Brasil. Eu acompanho o Abílio há muito tempo e, de fato, ele é uma pessoa sempre muito positiva. Por maior que seja a crise, ele está sempre olhando para o lado cheio do copo. Isso é uma característica dele e é uma característica das pessoas bem-sucedidas. Sou sempre otimista em relação ao Brasil, mas não seria razoável se não estivéssemos preocupados com a situação mundial. Ela está complicada. O europeu não tinha a menor ideia do que era inflação. Ele nunca tinha ouvido falar nisso. O Brasil está inserido já nesse contexto mundial e nós temos que estar muito atentos ao que acontece no mundo. Esse é o ponto. O senhor trabalhou por muitos anos diretamente com supermercados. Hoje o brasileiro perdeu o poder de compra, principalmente com relação aos alimentos. Pela sua experiência, o que pode ser feito para diminuir esse impacto? A questão da Ucrânia está afetando o setor alimentício do mundo todo. O que está acontecendo aqui é ruim, mas na África e em muitos outros lugares está pior. Não estou defendendo a situação, mas coisas como o auxílio, o que o governo concedeu de R$ 400 já ajuda muito. O importante agora são iniciativas para que ninguém passe fome. Uma das coisas que podem ser feitas é pensar nisso pela questão do desperdício. Atacando firmemente o desperdício dá para conseguir muita melhora. Então, algumas ideias do Abílio, e queria deixar esse convite, recomendar para vocês que assistam este programa de entrevistas que ele está fazendo na CNN todo domingo, às 21 horas. Vale super a pena, não deixe de assistir. Bom, dito tudo isso, vamos agora ao comentário que eu queria fazer nesse vídeo. São os dois fatos relevantes que a Oi divulgou, né? Vamos começar com o primeiro fato relevante, que foi o da Bolsa de Valores, né? Então, em linhas gerais, o que foi dito neste fato relevante? Informamos, diz o fato relevante da Oi, informamos que permanece sem efeito a determinação do ofício tal, número que eles dão aqui, sendo que a partir de 1º de julho de 2022 será iniciado um novo período para eventual apuração de 30 pregões ininterruptos com a cotação das ações da companhia abaixo de R$1. Caso ocorra desenquadramento com base na apuração a ser realizada neste período, a companhia deverá imediatamente submeter a seus acionistas uma proposta de grupamento de suas ações. O pedido da companhia, encaminhado aí a B3, né, teve por fundamento evitar quaisquer prejuízos aos stakeholders da empresa, tendo em vista a recente conclusão das vendas da unidade móvel e da proximidade de conclusão da operação de alienação da UPI Infraco, ambas relevantes no contexto de execução do plano de recuperação judicial e da precificação do valor das ações, uma vez que são indispensáveis para a sustentabilidade de longo prazo da companhia, e bem como a previsão de encerramento do processo de recuperação judicial, quando as ações da Oi estarão novamente aptas a integrar diversos índices de mercado. A empresa reafirma que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer atualização relevante. Então, o que temos aqui? Temos exatamente a Oi dizendo que a Bolsa de Valores, a B3, concordou em manter sem exigir da Oi
qualquer tipo de grupamento de ações, desde o seu comunicado anterior, que tinha sido feito em fevereiro, quando a B3 concordou que a Oi poderia aguardar a saída da recuperação judicial. Desde esse episódio, muita gente continuava a fazer essas contas dos 30 pregões consecutivos. Eu comentei, eu disse, olha, não há lógica em perder tempo com isso, né? Porque o que a B3 tinha dito era que daria 30 pregões consecutivos após a saída da recuperação judicial. Como isso não aconteceu, não tem por que eu perder tempo fazendo conta. Mas muita gente aí na internet ficou fazendo conta, ficou achando que já tinha estourado o prazo dos 30 pregões, que era preciso então fazer o grupamento. Muito ruído, muita confusão e muito pouco entendimento sobre as coisas. Essa é a verdade. Muito pouco entendimento sobre as coisas. Daqui a gente procurou sempre deixar muito clara a nossa posição. Olha, a recuperação judicial não acabou, não vai contar pregão algum, porque o que a B3 tinha dito foi isso, de que esperaria o fim da recuperação judicial. Sendo assim, continua válida a decisão da B3 de prorrogar essa exigência. Era isso que a gente entendia e isso ficou muito mais claro agora nesse fato relevante que a Oi divulgou essa semana agora. Exatamente no dia 31 de maio, né? Agora, o que também chama a atenção é que neste ofício do 31 de maio, desse fato relevante, eles dizem que, em tese aqui, eles estão dizendo que o prazo vai começar a contar a partir de 1º de julho, dos 30 pregões consecutivos. Ou seja, a Oi está nas entrelinhas, vamos aprender a ler entrelinhas, viu? A Oi está admitindo nas entrelinhas que até o final de junho a empresa sai da recuperação judicial. Então, este fato relevante traz consigo uma expectativa de que até o final de junho a Oi vai sair da recuperação judicial. Vamos acompanhar também a nossa expectativa, que até o final de junho a empresa sai da recuperação judicial. Mas, de novo, vai depender de eventos que precisam acontecer para que o juiz decrete o fim da recuperação judicial. Quais são os eventos? Estamos falando aí da anuência prévia definitiva da venda da Vital. O que temos até então é uma anuência precária, então precisamos da anuência prévia definitiva. Isso feito, precisa acontecer o closing, ou seja, o fechamento da operação de venda da Vital da Oi para o BTG. Então isso significa assinatura de contratos e pagamento de parte dos recursos, dos 12,9 bilhões negociados lá no leilão judicial. Então o BTG precisa assinar o cheque, transitar esse dinheiro para a conta da Oi. E muito provavelmente, ato contínuo, a Oi vai pegar uma parte desses recursos e pagar alguns credores. A informação que eu tinha do RI anterior era que cerca de 6 bi desses 12,9 iria para pagamento de credores. Um dos principais pagamentos que seria feito seriam os bancos, né? E aí seria liquidado dívidas na ordem de 6 bi. Portanto, na minha conta, temos uma dívida de 19 bilhões, menos esses 6 bi, caso se consolide o pagamento, caímos para 13 bi. Então, a empresa que sai da recuperação judicial vai sair com 13 bi de dívida. É um pouco isso que eu estou, a grosso modo, fazendo de conta. Vamos acompanhando as informações para ter exatamente certeza dos números e fazer os ajustes devidos, caso necessário. Bom, então esse foi um fato relevante. Aí o outro fato relevante, qual foi? Qual foi o outro fato relevante? O outro fato relevante provocou ruído. Foi o fato relevante envolvendo a Anatel. Vamos esmiuçar um pouco o comunicado e fazer algumas contas que eu julgo que são adequadas e importantes. Lembrando, essa dívida da Anatel, nós já dissemos aqui em vários vídeos que essa dívida nunca esteve dentro da dívida da recuperação judicial. A dívida da recuperação judicial era 65 bilhões e que hoje está aí caminhando para fechar a recuperação judicial em 13 bi. Então, essa é uma questão.
fora deste pacote de dívida da recuperação judicial, havia uma dívida que aparecia lá atrás no demonstrativo da Oi, no balanço, lá em 2020 aparecia, que foi quando eu comecei a olhar os números da Oi, aparecia lá uma dívida com a Anatel de 14 bilhões. Uma dívida com a Anatel de 14 bilhões. Então esse é o número que eu carregava comigo, 14 bilhões. E em diversas interações com a RI, confirmado esse número de 14 bilhões. Muito bem, aí sai o comunicado no dia 31 também falando sobre essa dívida com a Anatel. E aí o que é que disse o comunicado? Instrumento de transação celebrado com a Anatel. Em recuperação judicial, em cumprimento do artigo, eu não vou ficar descrevendo aqui os artigos, em cumprimento do artigo tal, a Oi informa seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou nesta data 31, de maio, com a Anatel, representada na forma da lei pela Advocacia Geral da União, AGU, um instrumento de repactuação e transação acerca de débitos não tributários da Oi, inclusive na qualidade de sucessora por incorporação da Telemar Norte-Leste. E aí eles continuam. Esse termo chega ao valor dessa dívida, né, chega ao valor total de 20 bilhões 237 milhões 715 mil. Esse é o valor da dívida que vem neste comunicado da Oi ao mercado. E aí eles dizem mais, já incluídas aí todas as multas, todos os encargos e os juros aplicáveis, os juros de mora aplicáveis, certo? E eles aí comentam que tudo isso nos termos da Lei 13.988/20 e na Lei 14.112/20. Pronto, essa é a primeira parte do termo, do fato relevante. Aí ele continua. Um instrumento de repactuação e transação que abrange tanto o saldo dos débitos não tributário, objeto do termo de transação assinado em 27 de novembro de 2020. Então veja, ó, o instrumento de repactuação e transação que abrange tanto o saldo dos débitos não tributários, objeto do termo de transação assinado em 27 de novembro de 2020, que lá atrás tinha sido assinado um termo de entendimento entre as partes. Logo após aquela Assembleia Geral de Credores, houve este termo assinado de transação, 27 de novembro de 2020. Fizemos um vídeo à época falando sobre isso. Quanto à repactuação de novos débitos, então veja, eles falam de uma dívida antiga, negociada em 27 de novembro de 2020, mas falam também em novos débitos junto à Anatel. Então, o instrumento abrange tanto o saldo dos débitos não tributários do termo de transação de 27 de novembro de 2020, quanto à repactuação de novos débitos. Ele prevê também a concessão pela Anatel à Oi, de forma irrevogável e irretratável, de 55% de desconto. 55% de desconto sobre o valor de cada um desses débitos, do antigo e do novo. 55% de desconto sobre o valor de cada um desses débitos. E aí ele diz, deste modo, o débito total com o desconto a ser pago pela Oi passa a ser de 9 bilhões 109 milhões 201 mil. 9 bilhões 109 milhões 201 mil. Esse passa a ser o saldo devedor após o desconto de 55%. Então veja bem, a dívida vamos dizer assim, fixada neste termo de transação celebrado com a Anatel, ela remonta ao valor de 20 bilhões 237 milhões 715 mil reais.
Aí está dentro aquele acordo pactuado lá em 2020, como também novos litígios de 2020 para cá. Somando tudo isso, chega-se a 20 bi, 237 milhões. Muito bem. Aí tem 55% de desconto que foi acordado entre as partes, que foi o que a Anatel concordou, dá um desconto de 55% sobre essa dívida de 20 bi. Com isso, o saldo que fica para pagamento é de 9 bilhões e 109 milhões. Houve aí, portanto, um desconto na dívida principal de 11 bilhões. 11 bilhões foi o total do desconto, 11 bilhões e 100 milhões de reais, vamos ser mais exatos. 11 bilhões e 100 milhões de reais foi o desconto dado nessa negociação. É um bom resultado? É. A Oi está deixando de gastar 11 bilhões e 100 milhões. É um bom resultado? É. Esse é o lado cheio do copo. 11 bilhões e 100 milhões economizados. A Oi não pagará, de um total de 20 bilhões e 200 milhões. Né? Houve uma economia de 11 bilhões e 100 milhões. E aí a dívida ficou em 9 bilhões e 100 milhões. Tome nota desses números, viu? É importante que você faça esse exercício de ter esse costume de tomar nota das coisas. Então, a dívida ficou em 9 bi e 100 milhões. Bom, aí ele diz mais, do referido valor será deduzido o montante quitado pela companhia por meio de depósitos judiciais já convertidos em renda e apropriados pela Anatel. Então já houve uma antecipação de pagamentos para a Anatel algum tempo atrás, e nós citamos isso em um dos vídeos nossos. Esse valor é da ordem aí de 1,8 bilhão, que já foi antecipado à Anatel. Era recurso que estava lá nos depósitos judiciais. Então ele está dizendo exatamente isso aqui, né? Do referido valor será deduzido o montante quitado pela companhia por meio de depósitos judiciais, já convertido em renda e apropriados pela Anatel. Assim, resulta um saldo devedor não mais de 9 bilhões e 100 milhões. Tirando esses 1,8 bi, o saldo que fica para pagamento é de 7 bilhões 335 milhões de reais. Então, 7 bilhões 335 milhões de reais. Este é o saldo da dívida que a Oi tem com a Anatel, devidamente pactuado nesse termo firmado por eles no dia 31 de maio de 2022. E isso é importante entender. Então eu procurei aqui exemplificar, tome nota de tudo o que aconteceu, seguindo essa sequência para chegar neste valor, né? E aí eles concluem dizendo o seguinte, este valor de 7 bilhões 335 milhões, né, esse valor será quitado em 126 parcelas. 126 parcelas. A primeira no ato da assinatura deste termo, ou seja, foi lá atrás, no dia 31 de maio. Depois haverá uma carência de 6 meses. E a partir daí os pagamentos mensais começarão a acontecer, né? E deverão se estender até abril de 2033. Então é um pouco mais de 10 anos aí de pagamentos, né, que a Oi vai ter. Isso a gente pode fazer aí um número aproximado e dizer que esses 7 bi serão pagos nesses 10 anos. Então nós estamos falando de 700 milhões mais ou menos, tá? 700 milhões mais ou menos por ano. Se você divide isso por mês, 700 milhões dos 700 são 7 bilhões para ser pago em 10 anos, são 700 milhões por ano, né? Então, este valor por mês significa um pagamento mensal de 58 milhões. Então, a Oi terá pagamentos a fazer mensalmente de 58 milhões de reais para a Anatel. Ou seja, vai pagar isso como, Clóvis? Com fluxo de caixa, com a geração de caixa da Oi.
58 milhões por mês é dinheiro que dá para você pagar com o seu fluxo de caixa, ok? Dá para pagar com o seu fluxo de caixa. Então isso vai passar a ser um custo fixo ao longo de 10 anos. Entenderam? Então essa é a questão que a gente precisa entender. E aí eles finalizam dizendo, mediante o pagamento destas parcelas, a Anatel confere à Oi ampla, completa, geral, rasa e irrevogável quitação em relação aos débitos não tributários não pagos e ou objeto das execuções fiscais, conforme listados no instrumento de recuperação e transação. Então eles dizem que isso é mais uma etapa importante no processo de encerramento da recuperação judicial da Oi, onde está sendo viabilizado o encerramento de um grande número de processos judiciais. Veja que, desta forma, praticamente os grandes valores que a Oi tinha em aberto estão equacionados. Essa dívida da Anatel é encaminhada para o longo prazo, com parcelas mensais de 58 milhões de reais por mês. Uma dívida que teve um desconto de 11 bilhões e 100 milhões de reais, dos 20 e 200, né? Então houve aí um desconto de 11 bilhões e 100 milhões de reais. Bom, a grande questão é, por que o mercado reagiu mal? E o que eu achei a respeito disso? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, mas de forma preliminar eu quero antecipar dizendo o seguinte, o que eu achei do lado negativo do copo? O crescimento da dívida de 14 para 20 me surpreendeu. Eu não gosto de surpresas negativas, gosto de surpresas positivas. E o mercado também. Então, esse é o primeiro ponto. A dívida era 14 bi, ela tinha uma atualização aí monetária em função de 2 anos, estava 14 bi lá atrás, 2020, precisava ser corrigida, ia chegar ali em torno de 15 bi e meio, mas não ficou só aí, foi até 20 bi e 200 milhões. Então, por quê? Porque houve incorporação de novas dívidas, de novas multas que existiam. Então, isso não foi sendo trabalhado ao longo do caminho pela Oi. Isso não foi sendo antecipado. E aí, como não vai sendo antecipado esse ajuste, essa correção, ao meu ver, a comunicação com o mercado vai se tornando falha, porque você não vai atualizando o assunto. Não vai atualizando o assunto, aí de uma hora para outra você solta um fato relevante e traz aí essa seara do aumento da dívida. Quem gostaria de ouvir isso? Ninguém. Ninguém em sã consciência vai ficar feliz dando risada olhando o lado cheio do copo. Vai olhar logo o lado vazio e vai dizer que o lado vazio não gostou do lado vazio, do que viu. E o que foi que ele não gostou? Dessa surpresa, desse aumento da dívida para 20 bi e 200. Então esse é o aspecto inicial para ponderar. O segundo fato negativo a se colocar é que no fato relevante eles dizem que foi aplicado uma redução de 55% no valor das duas dívidas, na que estava acertada lá atrás, de 2020, e nesse ajuste desses novos débitos que foram carregados para totalizar essa dívida e finalizar. Então foi dado um desconto de 55% nas duas dívidas. Ora, havia uma expectativa de que a Oi se beneficiasse com a redução de 70%, que havia uma expectativa de uma redução de 70%. Então, na hora que o fato relevante vem dizendo que só deu 55% sobre as duas dívidas, óbvio que isso é uma frustração. É uma frustração, sim, claro, tem que ser dito. Não pode se ficar só dando os parabéns à gestão do Rodrigo Abreu. Quando necessário, a gente precisa criticar também. E aí, aqui eu já fiz uma crítica há algum tempo atrás, que eu acho que a comunicação da Oi com o mercado e com os acionistas é ruim. Eu já falei sobre isso aqui. A comunicação, o marketing que está sendo feito de reposicionamento de marca, eu acho ótimo. Está fazendo uma campanha muito bacana de reposicionamento de marca. Mas quem assiste o canal sabe disso, que já de algum tempo eu comento que essa comunicação da Oi com os acionistas e com o mercado é muito ruim. Teve uma vez que eu até brinquei, mas foi uma brincadeira, mas
que eu acho que o Rodrigo Abreu deveria ouvir essa brincadeira e praticá-la, adotar a sugestão. Eu, em certa feita, disse, olha, eu acho que o Rodrigo Abreu, que é um excelente comunicador, deveria criar, uma vez a cada 15 dias, o Café com o Presidente. Café com o Presidente. E aí ele chamaria 2, 3 órgãos de imprensa, dois representantes do mercado financeiro e deveria reuni-los na Oi, tomar um café. Tem que ser um café arábica, viu, Rodrigo Abreu? Tem que ser um café arábica, um café especial. E aí tomaria um café, um pãozinho de queijo para homenagear os mineiros, que eu adoro também. Então, pãozinho de queijo, um cafezinho, e aí ele ia falar com o mercado, ia falar com a imprensa e esclarecer pontos a respeito da Oi. Porque esses fatos relevantes não são bem comunicados, essa é a minha opinião, não são bem comunicados. E ficar apenas esperando aquela reunião trimestral de apresentação de resultados é muito pouco. Então eu acho que diante do inferno astral de notícias que são colocadas por pessoas de má índole, criando especulação, o presidente da Oi deveria dedicar um tempo a cada 15 dias para tentar minimizar esse excesso de ruído. Porque eu já disse isso aqui também, não há empresa que tenha tanto ruído como a Oi. Não existe hoje no Brasil, já de algum tempo, desde 2019, não existe uma empresa com tanto ruído como a Oi. Há uma proliferação de notícias, uma proliferação de bobagens, isso tudo atende movimentos especulativos, entendeu? Que tentam a toda hora fazer com que as ações caiam para ganhar nessa variação das ações. E a Oi está assistindo a tudo isso. A Oi está assistindo a tudo isso. Não vai me dizer que não está sabendo o que está acontecendo na Bolsa, né? De fato, não pode se preocupar com o que está acontecendo na Bolsa do ponto de vista de tomar decisões para beneficiar os acionistas lá na Bolsa. Não é esse o caso. Mas o fundamental é que o presidente saiba que existe excesso de conteúdo sendo produzido para gerar confusão. Ele precisa saber disso. Em sabendo disso, ele precisa, de alguma forma, fazer a contra-inteligência acontecer. E essa contra-inteligência, para acontecer, precisa exatamente disso, de que ele qualifique essa comunicação. Ninguém melhor do que o Rodrigo Abreu para fazer isso. Ele fala muito bem e com muita propriedade. E eu acho que esse café com o presidente daria muito certo. Fica aqui de novo essa sugestão. Mas o fato é que este fato relevante não agradou porque ele foi mal escrito, não agradou porque, de certa forma, causou surpresas negativas e é aquela história de você transformar uma vitória numa derrota. Se fosse bem trabalhado, Rodrigo Abreu, se fosse bem trabalhada esse fato relevante, era para se transformar isso numa vitória da Oi. Numa vitória, porque dá para ver o lado cheio do copo. Se fosse construído isso desta forma, se fosse construído o enredo para que o fato relevante fosse uma vitória. Mas o que acabou acontecendo é que essa vitória virou uma derrota. Virou uma derrota porque foi mal escrito o fato relevante, foi mal comunicado o fato relevante e não houve uma preparação para mostrar o porquê essa dívida da Anatel iria crescer. Então faltou preparação, faltou uma melhor redação, faltou um melhor preparo para que essa comunicação fluísse. Não fluiu bem, o resultado foi a queda das ações. Simples assim. Vamos evoluir no segundo vídeo e falar um pouco mais sobre isso. Mas de antemão, eu quero aqui deixar esses dois pontos, né? O lado vazio do copo ficou pelo aumento da dívida da Anatel. Ficou pela surpresa dos 55% e não dos 70%. Né? Então isso foi o lado negativo, o lado vazio do copo. O lado positivo foi um ganho de 11,1 bilhões e 100 milhões. Esse é um lado positivo, um lado cheio do copo. E o outro lado cheio do copo é dizer que este, que era um grande e importante débito, foi equacionado para o longo prazo, que vai poder ser mitigado mês a mês, ao longo aí de 10 anos,
com parcelas mensais na faixa aí de 58 milhões por mês, perfeitamente administrável com o fluxo de caixa da empresa. Mas, de novo, algo que poderia ter sido uma vitória foi transformado por uma má comunicação numa derrota. É preciso aprender. É preciso aprender para não repetir os mesmos erros. Como disse Abílio Diniz outro dia, cometamos novos erros, não os velhos. Então eu espero que a Oi aprenda um pouquinho com esta turbulência que foi criada essa semana e que machucou muitos acionistas que se desesperaram, se estressaram, mas que poderia ter sido evitado. Então fica essa reflexão. Poderia ter sido evitada essa confusão toda se a Oi tivesse melhor qualificação nessa mensagem. A mensagem não foi qualificada, gerou frustração, gerou decepção. Então a vitória foi transformada pela própria Oi numa derrota. É preciso reconhecer isso e é preciso mudar para que não continue fazendo isso a Oi, transformando vitórias em derrotas. E é isso que eu espero que o Rodrigo Abreu definitivamente faça daqui para frente. Está fazendo um belo trabalho, mas alguns equívocos estão sendo cometidos e esses equívocos precisam ser cessados. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixem um like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!